Graça e paz da parte do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, falando EBD, voltando mais uma vez com as lições bíblicas desta feita classe dos jovens. Né? O tema geral da lição é Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Hoje é a lição de número 6. Essa lição vai ser ministrada no dia 11 de agosto de 2024, se assim o Senhor Deus nos permitir. Nós antecipamos um pouco as aulas para que o professor, o superintendente, o responsável, ele tenha aí um tempo para aumentar o seu cabedal, né, de informações para ter um alcance, um sucesso melhor na sua aula. Tá bem? Então, como eu disse, lição de número 6, esta lição traz por título Coragem para enfrentar a fornalha ardente. Nós, infelizmente, já começamos a lição com uma informação às vezes triste. Existem muitos tipos de coragens, algumas que são dignas de citação, outras, infelizmente, não. Existem coragem para todo tipo de coisa, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Que nós sigamos sempre os bons exemplos de coragem, né? De coragem, seja em qualquer aspecto, qualquer área da nossa vida, nós precisamos seguir sempre os bons exemplos. Às vezes, algumas coisas até nos chamam a atenção e têm a aparência de ser bom, mas quando nós vamos levá-lo ao crivo da palavra de Deus, obviamente, ou à história eclesiástica, ou à história do povo de Deus, vamos assim dizer, nós vamos ver que não serve para cada um de nós. É para isso o estudo, para que possamos chegar a uma conclusão, estudamos para isso, para aumentar o nosso conhecimento aí, das coisas que devemos e que podemos fazer. Como eu disse, o tema coragem para enfrentar a fornalha, e eu fui buscar as palavras, eu deixei mais ou menos assim o título. O que seria coragem para enfrentar? Seria então a firmeza de espírito para estar ou se colocar de frente a uma situação emocional ou moralmente difícil. Moralmente difícil. Então vejam bem, a coragem aqui está ligada a quê? A você se posicionar, firmeza de espírito para colocar-se de frente a uma situação moralmente difícil. E muitas vezes nós somos chamados aqui, né, na contemporaneidade, nós somos chamados a este posicionamento, a estas decisões, de nos posicionarmos ou de nos colocarmos de frente a uma situação moralmente ou emocionalmente difícil. Obviamente que o nosso contato com Deus, através do seu Espírito Santo, quanto mais intimidade nós temos com Deus, maior será a nossa forma, maior ou melhor será a nossa forma de nos posicionarmos. E o mundo exige de nós uma posição, um posicionamento em vários assuntos que nós acompanhamos hoje em dia. A igreja, principalmente, pede de nós um posicionamento, Deus pede de nós um posicionamento também dentro disso que nós veremos aqui através da vida desses 3 jovens, cujo o versículo está relatado no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, e é usado como texto principal. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Nós temos aqui um posicionamento de 3 jovens que decidiram-se por manterem-se fiéis ao ensinamento, a Deus, e também o seu caráter, a sua moral. Homens que não, nós vamos ver no decorrer da lição, homens que não negociaram a fé, não deixaram de forma alguma que o medo, ainda que existente, ele não viesse atrapalhar este posicionamento concernente a o que lhes era exigido. Era pedido uma determinada coisa, mas isso entraria em choque, em confronto. Nós vimos a semana passada a palavra confronto. Entraria em choque, em confronto com aquilo que eles acreditaram e que eles aprenderam. E naquilo que eles aprenderam e acreditavam, eles se mantiveram firmes, fortes e fiéis a esta ideia, a este ensino. Tá bem? O resumo da lição: se nós demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá.
Então nós temos aqui mais uma explicação do porquê deste posicionamento, através da palavra idolatria, onde nós veremos também no decorrer da lição que idolatria não é somente adorar a ídolos ou venerar a ídolos, numa palavra um pouco mais específica, dulia, hiperdulia, latria, latreia. Nós vamos ver no decorrer, desde que não nos tome muito tempo e a aula não se torne tão extensa. Tá bem? Então foi pedido esse posicionamento, né, esse colocar-se de frente a uma situação moralmente difícil, e eles tiveram a firmeza de espírito, quer dizer, a palavra coragem, eles tiveram a coragem de se posicionar contra esta ideia ou a imposição, como nós veremos no decorrer da lição. Veja, na interação, tem uma parte na lição bíblica dos jovens, há uma parte chamada interação, e eu peguei o último parágrafo do que está escrito, está assim, olha, e em toda a sua profundidade. Que profundidade? A profundidade do quê? Desta narrativa que nós vamos ter diante de nós, de toda essa história, tá? Não é uma ficção, não é uma história de carochinha, é verdade, ela é corroborada pela história, pelos nomes que são citados, pelo tempo em que é citado, a história corrobora, vamos dizer assim, a história humana corrobora com essa história espiritual, religiosa. Nós vamos ver ciência apoiando a religião. Tá bem? Em toda a profundidade, a narrativa nos fornece um importante ponto de contato, um gancho, nós chamamos um gancho que nós pegamos, nos dá esse ponto de contato com as tentativas contemporâneas, quer dizer, dos dias atuais. Não é diferente dos dias passados. Nós vamos ver na conclusão da lição que aquilo que se nos apresenta hoje, tudo que se nos apresenta hoje é só uma coisa muito antiga, apenas reformada, refeita, foi dada uma mão de tinta e apresentado como nova, mas de novidade não tem nada. Tá bem? A imposição totalitária, tanto religiosa quanto secular, também nos leva a perceber os perigos das formas mais sutis da idolatria, que procuram de maneira diversa retirar a primazia de Deus em nossas vidas. Como nós sempre fazemos, nós selecionamos palavras que, ao meu ver, elas são importantes para que nós entendamos a ideia que está nos sendo passada. E eu separei aqui, você pode acompanhar comigo no quadro de giz, lá na primeira linha você tem o tema da lição, né? E depois aqui nós temos as 3 palavras que nós separamos nesta inteiração. A primeira é imposição, a segunda é sutileza e a terceira é primazia. Então, quer dizer, a imposição é a ação de te obrigar, ou me obrigar, ou nos obrigar a fazer alguma coisa ou aceitar alguma coisa. E já nos dias de hoje, não somente aceitar, mas também fazer, estar imbuído, se colocar e até pedir, exigir o nosso apoio a determinadas coisas. Então nós temos aqui esse ponto de contato da tentativa contemporânea primeiro, as tentativas da modernidade de nos impor, de nos obrigar a fazermos, a aceitarmos e até participarmos de determinadas coisas. É aí que vem a coragem, tá? O posicionamento. Nós vamos ver essa questão da coragem, como que o cristão ele trabalha com a questão da coragem. As sutilezas, né, eu estava procurando, veja bem, a estultícia tanto de qualquer área, seja espiritual, seja humana, que tenta nos obrigar. Eles não vêm de uma forma como nós vimos antigamente, através de forças bélicas, através de perseguições que culminavam com o martírio de muitos cristãos, ou no Antigo Testamento, né, dos fiéis do Antigo Testamento. Não. Hoje eles vêm com sutilezas. O que são sutilezas? Né, um tipo ardiloso, uma certa estultícia. E eu achei uma palavra interessante no dicionário, e ela é ligada à ação nordestina, diz assim, a palavra caviloso. O que é caviloso? É aquele simulado nos agrados, é o fingido, é o dengoso. Então eles vêm naquele fingimento, aquela aparência de ser uma coisa boa. Então, ou talvez nos mostrar que aquilo, apesar de ter uma aparência ruim, não é ruim de tudo. Ora, meu amigo, não existe bondade pela metade e nem ruindade pela metade. Ou é ou não é.
tá bem? Então nós precisamos, hoje em dia está se dando esta opção de você ser pela metade, de você não ser por inteiro, mas nós temos visto no decorrer todo este ano na Escola Bíblica Dominical, tanto da Betel Dominical quanto das lições bíblicas que nós estamos ministrando, que nós estão querendo introduzir esta ideia, principalmente no meio cristão, de que algumas coisas que aparentemente são ruins, só tem aparência de ruindade, mas que não, que você pode, que um pouquinho não tem nada, que isso não tem nada, e isso, infelizmente, está sendo usado até também de tribunas que deveriam prezar pelas doutrinas sagradas, mas, infelizmente, estão abrindo mão desta pureza que nós veremos também na lição. Então, nós temos a imposição, sutileza, e estas sutilezas, esse fingimento, como diz aqui, esses agrados simulados, esse tipo de uma falta compensação, que se você deixar de fazer uma coisa que está na palavra de Deus e fazer mais ou menos o que o inimigo fez com Eva no paraíso, né? No Éden, vamos dizer assim. Não vai acontecer nada disso, mas vai acontecer isto. E, infelizmente, ela caiu vamos chamar de dizer, infelizmente ela caiu no conto do vigário, levou seu marido também, e hoje muitos têm caído nesse conto. Não é nada disso, Deus está te enganando, é conversa de pastor, é conversa de crente, e eles tentam tirar tudo isso, por qual motivo? Veja, a primazia, ele conclui dizendo assim, de maneiras diversas, retirar a primazia de Deus em nossas vidas. Nada disso não tem outro sentido a não ser este, tirar a primazia, quer dizer, a prioridade. Deus tem que ser prioridade, tudo que está ligado a Deus tem que ser prioridade na vida do cristão. Há também a primazia como superioridade. Deus tem que ser superior a todas as coisas. Nada que se nos apresente, que se nos ofereça, que nos fale, deve ser superior à presença de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, em tudo que vamos fazer. Tem que haver a superioridade tanto de Deus quanto da sua vontade, das Sagradas Escrituras, e estas imposições contemporâneas, que nada mais são do que coisas antigas, reformadas e lançadas como nova na vida do cristão, eles tentam fazer. E também a excelência. A excelência, quando olhamos para Deus, não podemos ver nada que pelo menos chegue perto da presença de Deus na nossa vida. Ela tem que ser excelente em todos os sentidos. Imagine você com uma sede enorme e se te dão, não precisa ser um copo de água gelada, mas um copo de água fresca, ou um copo com água fresca. A excelência desse ato, deste momento, você vai sorver, você vai beber esta água como se fosse, vamos dizer, em certo sentido, como se fosse a última vez que você bebesse água, se dependesse da sua vida. Isso fala de excelência, fala de qualidade, fala de... e tanto que também, outra excelência que isto quer mexer, é na nossa excelência quanto ao serviço a Deus, uma vida espiritual de qualquer maneira, não precisa ser desse jeito. Somos chamados de beatos, somos chamados de extremistas, somos chamados de uma infinidade de nomes, a partir do momento em que nós queremos viver uma vida piedosa na presença de Deus, assim como Paulo disse a Timóteo, todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição. Então vejam bem, essa imposição ela é quase imperceptível, são coisas que nós, se não olharmos pelo prisma de Deus, se não olharmos pelos olhos de Deus, se nós não tivermos uma intimidade real com o Espírito Santo, isso vai entrar na nossa vida, estas ideias vão entrar na nossa vida, vamos dizer assim, essas imposições sutis, se não tivermos uma visão espiritual, vamos dizer assim, nós vamos aceitar, vamos receber e até vamos praticar como se fosse normal. Como nós temos visto nos dias de hoje, quantas coisas que não faziam parte da vida cristã, do culto cristão, da apresentação cristã na nossa vida como apresentada diante de Deus, que não faziam parte e que hoje são aceitas abertamente como se fossem normais, Isto nada mais é do que
que essas sutilezas, né, como nós dizemos, estas novas contemporâneas fornalhas tentando nos queimar. Não vai queimar, quando nós veremos na conclusão, não vai nos queimar fisicamente, mas vai queimar o nosso ministério, vai queimar, entre aspas, a nossa vida espiritual, vai queimar a nossa santidade, vai queimar, vai destruir, vamos dizer assim, a nossa vida de excelência, uma vida de excelência, de qualidade na presença de Deus. Tá bem? Quando vamos, então, para a introdução, nós aqui estamos ainda na primeira parte, agora a introdução da lição, o escritor ele nos apresenta desta maneira a síntese, o resumo de tudo aquilo que ele quer nos ensinar neste dia. Então, ele diz que assim trataremos de episódios em que Ananias, Misael e Azarias, primeiro, resistem bravamente à ordem de Nabucodonosor para que adorassem a estátua. A segunda palavra que eu quero aqui dizer é que esses 3 jovens tementes a Deus, mesmo debaixo de uma imposição de Nabucodonosor, eles não somente resistem bravamente, mas eles ousam enfrentar. Então está ali, resistir para enfrentar ousadamente. E por último, eu coloquei o último parágrafo desta introdução, o escritor nos relata desta maneira: neste estudo, além de inspirados pela resistência dos jovens hebreus, seremos advertidos sobre os cuidados com as formas sutis da idolatria, que procuram retirar a centralidade de Deus em nossas vidas. Então vamos lá, resistir bravamente, enfrentar ousadamente e... A explicação que eu coloquei aqui é o seguinte: quando nós falamos em resistência, quando nós falamos em enfrentamento, veja que a vida do cristão, essas atitudes, elas são posicionais. Por que posicionais? Primeiro, Paulo nos ensina na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo de número 4, que as nossas armas são espirituais, elas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Por que elas têm que ser espirituais? Porque em Efésios capítulo 6, do versículo 10 a 12, ele vai nos apresentar estas armas, a armadura de Deus, que nós devemos usar, e nos lembrarmos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Veja que a nossa batalha é uma batalha espiritual. Então, esta resistência, este enfrentamento contra as imposições contemporâneas, elas estão no campo espiritual. Nós vimos no trimestre passado as armas do cristão, quais são? A oração, o jejum, a santidade, a leitura e o uso das escrituras. Não somente a leitura, mas usar as escrituras em determinadas. Ela é a espada do Espírito que nós precisamos. Então, a nossa resistência, ela está no campo posicional, quer dizer, a nossa posição. Que veja, que a coragem, como nós dizemos, nosso enfrentamento, ele é o que vamos rememorar, vamos relembrar. É uma firmeza de espírito para se colocar de frente a situações moralmente difíceis. Então, quando nós falamos de enfrentamento, às vezes somos acusados de uma infinidade de coisas, porém, o nosso enfrentamento ele é sempre posicional e espiritual, porque as nossas armas são espirituais, a nossa armadura é a de Deus e a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Precisamos nos lembrar sempre de Romanos capítulo 13, precisamos nos lembrar que nós devemos apresentar um padrão de vida totalmente diferente, mais excelente do que aqueles que não conhecem as Escrituras, do que aqueles que não conhecem a Deus. Então a nossa luta ela é posicional, o nosso enfrentamento é espiritual. Você não vai ver um cristão de verdade munindo-se de armas humanas, de maneira nenhuma. Então, nisso, a nossa educação, o nosso respeito, a nossa moral, a nossa conduta, ela tem que ser muito mais excelente. É isso que o mundo espera de nós. Então, na introdução, nós vimos aí que todas estas, a nossa brava resistência, o nosso enfrentamento usado, ele tem que ser posicional. Quer dizer, nós vamos nos posicionar contra estas imposições que as fornalhas contemporâneas, modernas, impõem na nossa vida,
tentando fazer com que Deus perca, ou nós retiremos Deus do seu lugar de primazia na nossa vida. Logicamente que o trono do nosso coração tem que estar ocupado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ponto de número 1, o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. Veja, no ponto de número 1, ele diz aqui o endeusamento do rei. Nós vamos ver, ele nos apresenta também que ao longo da história, os reis antigos, os soberanos antigos, eles eram tratados e eles se apresentavam como uma determinada deidade. Né? Quando olhamos para os egípcios antigos, quando olhamos para até mesmo aqui, a história mais perto, os romanos, os babilônicos, todos os grandes impérios, os seus líderes máximos eram tidos como deuses. E nós vemos isso por quê? Porque a tendência desta posição ocupada, ela vai também mexer com o quê? Com a conduta, com a moral. E estes homens, eles eram envenenados pelo poder. Tem até uma frase máxima aí, que o pessoal quer conhecer alguém, deles poder. E nesse caso aqui, eles se achavam semideuses, deidades, divindades. Eles se colocavam nesta posição, tudo porque o poder mexia com o seu narcisismo. O que é uma pessoa narcisista? É uma pessoa egocêntrica, exibicionista, ela é indiferente. Eles eram indiferentes aos outros seres humanos, aos seus semelhantes. Não havia neles empatia, eles não sentiam a dor do outro. Quer dizer, como eles não se envolviam, né? E há um pensamento nos dias também atuais que Deus não se envolve, Deus não se importa, Deus não liga para o sofrimento humano. É lógico que é uma falácia, uma mentira muito grande, porque Deus, ele tanto nos colocou aqui quanto está conosco todos os dias até a consumação do século. Mas e depois da consumação do século, irmão Maurício, aí nós estaremos com eles. Nós cristãos estaremos com ele. Aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, aquele que obedeceu a sua palavra, aquele que andou nos seus caminhos, estará com Cristo recebendo o seu galardão. Tá bem? Então, quando nós olhamos aqui, nós temos o endeusamento do rei. Está ali, né? Eles tinham posições de deuses. E eles usavam isto. Veja, no final aqui do subtópico 1, do primeiro tópico, o escritor diz assim: muitas vezes a religião era somente um pretexto para alguém esconder o desejo de ser notado pelo mundo, usando-a para fins egoístas. Nada melhor, né? Usa-se tudo, política, isto, aquilo, mas a religião, ela é dos meios mais usados. Por quê? Porque brinca com a fé, e a fé, geralmente, eu não estou falando que há uma exclusividade, mas geralmente, busca-se a fé como o último estágio. Ninguém põe na cabeça, estando lá fora, dizendo: eu vou ser um crente. De maneira nenhuma. Geralmente, a fé é praticamente o último estágio, é o último degrau antes de cair no buraco. Então, a pessoa, e ali ela está totalmente exposta, ela está totalmente, muitos, totalmente perdidos, já não há mais esperança em nada, porque já tentou de tudo e não conseguiu. E alguns lobos vorazes, devoradores de almas, eles se apresentam nessa situação como colocando-se. Eu não estou falando que há uma exclusividade de religião, como eu sou um cristão evangélico, eu estou falando da minha área. Quantos não se aproveitam disso? E brincam e abusam da fé alheia, abusam dessa fragilidade. Nós falamos sobre isso numa das lições também da Betel Dominical, quando o líder ele cuida da igreja como um verdadeiro pai, como um verdadeiro pastor, como um verdadeiro líder espiritual, conduzindo as suas ovelhas tanto a águas calmas e também a pastos verdejantes. Nós precisamos tomar cuidado. 2, em busca de adoração. Veja que este rei ele se endeusa, ele se coloca numa posição de Deus. O que ele busca? Ele busca a adoração. O que é isto, buscar a adoração? Veja, porque o problema não estava só na questão onde eu coloquei aqui. Arquitetônica, não era meramente, se fosse meramente
uma apresentação arquitetônica, uma arte, uma construção. Tá? Logicamente que nós vemos que isso é costume também, né? Inaugurações e isto e aquilo, o povo é convocado. Até aí estaria tudo bem. O problema não é este, o problema é que além da presença, os irmãos foram convidados a ir nesta apresentação, mas havia um diferencial, que quando os instrumentos de cordas, de percussão, de sopro fossem tocados, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam se prostrar em adoração. Aí vira que já não é mais uma apresentação, vamos dizer assim, social, política, o que quer que seja. Agora já vira um ídolo. Já não é mais somente um objeto arquitetônico, uma obra de arte, mas agora virou um ídolo. E nós sabemos que o ídolo, toda a formulação de ídolos, eles são feitos para representar o quê? Para receber a adoração. Uma coisa religiosa. Você vai se lembrar do bezerro de ouro, depois mais 2 bezerros de ouro, e você vai ver que todo ídolo ele é feito da vontade do povo. Todo ídolo ele é feito da vontade do povo. Né? Tanto é que alguém vai tentar se justificar com Moisés, o irmão dele vai tentar se justificar, eu peguei o ouro do povo. Então o povo ofereceu material para formar um ídolo. Ele diz, eu joguei no fogo e saiu isso aí. Não, não foi assim. Né? Aquele ouro foi trabalhado, foi burilado, foi, né? Isso foi feito o formato de um bezerro. Não foi simplesmente jogado lá e apareceu. Era um meio de se esconder, né? Se eximir da culpa. Mas o importante é que todo o ouro que foi fornecido, para tanto do primeiro bezerro quanto os outros, é doado pelo povo. Então veja que todo ídolo, seja ele religioso, seja ele um esportista, seja ele um político, seja quem for, ele é feito da vontade do povo. O povo é quem constrói os ídolos, o povo é quem faz o ídolo, o povo é quem constrói os ídolos. Então vejam bem, né, voltando aqui à questão, já não é mais um objeto arquitetônico, agora é um objeto de adoração, é um ídolo. Tá? E o que acontece? O ídolo ele vai exigir o quê? Ele vai exigir a adoração. E quando nós caímos nisso, nós vamos ver que a qualidade e também, como eu escrevi aqui, vou dar uma viradinha aqui, né? A qualidade ela é compartilhada. Quando eu escrevo, é eu e Deus. Na hora de ler, eu preciso da ajuda. Então, aqui nós vemos que a qualidade agora ela vai ser compartilhada. Que qualidade? A qualidade da adoração. A qualidade da adoração. Por que ela vai ser compartilhada? Porque ou você serve o ídolo, ou você serve a Deus. Então, a partir do momento que essa situação ela muda também a visão do povo. Porque se eles entram nessa situação, nessa sutileza, a qualidade de adoração a Deus é comprometida, porque Deus, dentro da questão adoração, ele não é inclusivista, ele é exclusivista, tá bom? Quanto à aceitação, quanto à colocação de novas pessoas na presença de Deus, Deus é totalmente inclusivista, tá bom? Desde que a pessoa se enquadre, se encaixe em algumas exigências, vamos assim dizer. Mas quanto à adoração, Deus é totalmente exclusivista. A adoração é totalmente a Deus. Veja, o homem vir para Deus é uma coisa. Um certo homem chega diante de Deus, ele chega numa cadeira de roda e ele não tinha os membros inferiores. E ele tenta provar o pastor, perguntando a ele, Deus aceita a metade de um homem? O pastor prontamente respondeu a ele, Deus aceita a metade do homem, mas nunca vai aceitar o homem pela metade. A partir do momento que algo entra na minha vida, é acrescentado, é apresentado, é imposto, ou eu sou obrigado a servir, o que acontece? Esta qualidade agora me torna um homem, um adorador pela metade. E isso Deus nunca vai aceitar. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou você serve ao mundo, ou você serve a Deus. As duas coisas não dá, não tem como. É a mesma coisa de um casamento. Não tem como você viver um casamento feliz se você divide o seu amor, eu apontei porque ela está aqui, se você divide tudo que você tem com outra e não somente com a sua esposa. Obviamente que ela não vai aceitar. Eu estou falando isso de cônjuge,
de companheiros. É lógico, você vai dividir com os filhos, você vai dividir com os netos e tudo bem. Mas a questão, se você olhar para o casamento, a esposa quer ter a exclusividade do marido e o marido quer ter a exclusividade na vida da esposa. Podemos pegar exemplos humanos e compará-los, ainda que toscamente, a comportamentos divinos. Então, se você não quer a sua esposa pela metade, é logicamente que Deus também não quer você pela metade. Você tem que ter a exclusividade, Deus tem que ter a exclusividade na sua vida. Tá bem? Então, nós falamos do ponto de número 2, onde o rei totalitário ele manda construir uma estátua. Nós vemos que não é apenas uma construção, pelo contrário, dentro dela tem a sutilidade do quê? Do comprometimento da qualidade, na adoração a Deus. Ponto número 3, a ausência de Daniel. Veja que neste episódio Daniel não aparece. Ele não aparece. Onde ele está, o que ele estava fazendo, não é necessário saber agora, né? Tanto é que é mencionado aqui, que não é revelado. Porém, três coisas interessantes nós aprendemos aqui. Veja, onde eu estou aqui, eu vou para essa parte aqui, tá bem? Então, Daniel, ele não é mencionado, mas não deixa de mencionar, ele não deixa de colocar na história aquilo que os seus amigos fizeram. Então nós vemos aqui, aprendemos a primeira coisa, que a fé e a fidelidade, elas não eram qualidades, elas eram qualidades compartilhadas totalmente entre ambos. Veja, Daniel não está, mas os três, eles demonstram fé e fidelidade da mesma maneira. Então nós aprendemos aqui que são qualidades compartilhadas, né? Segundo que nós vemos também, o que nos mostra, qual a qualidade de Daniel que nos mostra? A sua humildade, tá bom? Apesar de não estar, e nem por isso ele não deixou de introduzir na história este evento que, vamos dizer assim, enaltece a Deus através da fé e da fidelidade dos seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias. Né? Você pode usar tanto os nomes judeus quanto os nomes babilônicos que lhes foram dados. Tá bem? Então nós vemos aqui uma qualidade interessante na vida de Daniel, que era a humildade. Muitas vezes, né, você pode ver tudo que vai fazer, se não tiver o nome de fulano na frente, na placa, nisso, naquilo, então ele não faz. E o que o outro faz, isso em todas as áreas você vai ver isso. Tá o nome do outro, ele vai fazer de tudo para pelo menos pintar uma parede para colocar o nome dele naquela parede que foi pintada, para fazer menção. E isso não é humildade, tá bom? Mas Daniel, ele demonstra humildade ao colocar, ao introduzir, e também não se colocar como única testemunha fiel a Deus dentro da Babilônia. Ele cita os seus amigos para demonstrar, eu não era o único, eu não sou o único, tem mais três aqui comigo que compartilham das mesmas qualidades que eu: fidelidade, fé, né, posicionamento diante de uma imposição que vem corromper a minha fé. O terceiro, ele diz aqui que não existem heróis solitários na vida cristã. Veja também que ele coloca os seus amigos, ele conta com os seus amigos. Então nós precisamos estar sempre olhando para isto, que nós nunca conseguiremos fazer nada sozinhos. Não existem heróis na fé sozinho, você vai ver que sempre tem alguém, né? Se bem que também os que foram heróis, eles não se denominaram heróis. Eles foram denominados heróis pela história, por outro tempo, por outro contexto, outro povo mais adiante deles. Eles não se consideravam heróis, pelos contrários. Nós vamos ver até Paulo citando que quando ele vai ser, ele e Barnabé vão ser adorados, reverenciados numa determinada cidade, os dois pulam no meio, eles rasgam suas vestes e dizem: somos homens iguais a vocês. Paulo se coloca em primeiro lugar na fila dos pecadores e em último na fila dos apóstolos. Então nós vemos que
essa ideia nunca foi exposta pelos que Deus usou como ferramentas importantes no relato bíblico, nos relatos bíblicos, na história da igreja, na história do povo de Deus. Não, esses homens não ousaram trazer para si determinados termos que exaltassem suas qualidades. Pelo contrário, dentro dessa humildade, eles trabalharam assim. Na igreja não é diferente, a igreja é um corpo, e como um corpo, tanto um corpo como organismo, e o corpo como organização, nós não trabalhamos sozinhos, nós precisamos uns dos outros e podemos contar uns com os outros tanto na hora das nossas necessidades, quanto no dividir o nosso sucesso. Então, é nosso, não é meu sucesso, é o nosso sucesso. É o sucesso da igreja, é o sucesso daqueles que estão comigo no momento de batalha. Bom, vamos para o tópico de número 2, a coragem dos amigos de Daniel. Nós vimos aí, então, a última. Vamos para o tópico de número 2, a coragem dos amigos de Daniel. Subtópico número 1, ele diz assim, a denúncia do perfil dos acusadores. Nós conhecemos os personagens principais, agora nós vamos ver aqui os personagens, como que eles são chamados? Esqueci. Secundários, né, fazem parte da história também. Daqueles que acusam. Veja, eu separei também, como sempre faço, três dentro da lição, está na lição, nós não saímos da lição. Para você ver que se você ficar na lição, você pode extrair muita coisa, que 45, 50 minutos de aula não são suficientes para que você consiga extrair a riqueza das nossas escolas bíblicas, das nossas lições, sejam elas lições bíblicas da CPAD, sejam elas a Betel dominical, você vai ver que elas são lições, e tem outras que eu teria até vontade de trabalhar, mas o tempo não dá, seria muita coisa. Nós temos aí lições bíblicas da Central Gospel, temos lições bíblicas de outras editoras, que nós teríamos um prazer enorme de trabalhar, mas o nosso tempo é bastante curto. Então nós vamos falar agora da característica, que no caso são defeitos das pessoas, dos acusadores. Primeiro, inveja, bajulação e ingratidão. Por que inveja? Porque eles vão acusar, não é sem motivo, mas pelo contrário, eles vão acusar primeiro porque são invejosos. Quando que eles demonstram? Ao mencionar a posição privilegiada desses 3 jovens. A inveja veio porque em tão pouco tempo que esses jovens estão ali, eles já ocupam posições privilegiadas, importantes, que talvez até eles queriam ter. Ou se tem, são pessoas secundárias, estão abaixo, estão na mesma situação, porém a procura por seus conselhos, por sua ajuda, ela é inferior a esses 3. E isto suscita inveja. Você vai ver todas as vezes que, infelizmente, um dos ingredientes da vida daqueles que acusam é a inveja. O segundo, eles são bajuladores. Por que eles são bajuladores? O que é um bajulador? É um lisonjeador, né? É um adulador. Eles não vão lá somente falar, não, eles vão tocar no ego do rei. O rei já se sentia um Deus, já está se colocando na posição de Deus. E agora eles vão lá dizer assim, eles não vão te obedecer. E o Senhor é um Deus, o Senhor é um semideus, o Senhor é uma divindade, o Senhor é isso. E aquilo foi mexendo com o ego de um homem que já é totalmente narcisista. É óbvio que isso ia despertar muito mais rápido a ira deste cidadão, deste rei de Nabucodonosor. E agora ele parte para cima. Será o assunto do próximo ponto. Eles são bajuladores e também eles são ingratos. Veja bem, por que ingratos? Na situação do sonho do rei, eles teriam que lembrar o sonho que o rei teve, porque ele não se lembrava, e decifrar o sonho. Quem fez isso? Deus, através de Daniel. Mas no momento em que o rei ia pôr em prática aquilo que ele havia dito, ele exterminaria todos que não conseguissem revelar e decifrar o sonho. Daniel se interpõe e diz o que? Não faça nada com eles, poupe-lhes a vida. E agora qual é o pagamento do ingrato? É pôr em risco a vida daqueles que nos ajudaram no passado. Agora eles colocam esses 3 jovens em uma posição muito difícil.
colocam os três numa posição de quase morte, de possível morte. Isso é a vida do ingrato. Então, na vida de acusadores, a pessoa que tem aquela tendência de viver acusando, ele é invejoso, ele é bajulador e ele é ingrato. Ele é ingrato. Infelizmente, nós temos aqui. Porém, o tópico de número 2 vai falar da bravura dos jovens. Eu também separei que esta bravura, ela vem do quê? Ela vem do quê? Todo mundo diz que coragem não é ausência de medo. Eu procuro evitar esses jargões. Mas veja bem, de onde vem esta coragem? De onde vem esse desejo de se posicionar, de se colocar ali, independente se eu corro risco ou não, se vai acontecer alguma coisa comigo? Vem do quê? De uma profunda convicção e também do quê? Da força de caráter. Veja que mesmo com a falta de Daniel, aqui o posicionamento deles é de uma profunda convicção, é uma certeza. E quando você tem certeza do que você está fazendo, do que você está falando e de quem você está servindo, é lógico que o seu posicionamento será mais contundente. Veja, eu não estou falando de mal educado, eu não estou falando de pessoas mal criadas. Eu estou falando de você ter um posicionamento e uma força de caráter. Tá? E isso aqui, tanto convicção quanto caráter, faz com que a nossa educação e o nosso respeito seja ainda mais polido. Mais polido. Veja que até os seres celestiais são assim. Ele não ousou usar palavras de maldição na disputa do corpo de Moisés, mas ele disse: o Senhor te repreenda. E nós vemos hoje pessoas amaldiçoando isso, praguejando aquilo, nem que seja uma doença. Ora, diga para ela: o Senhor te repreenda. Nós acreditamos num Deus que cura. Nós somos pentecostais para isso. Muito pentecostais para isso. Para acreditar que o nosso Deus ainda salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para o céu. Nós não precisamos ser mal educados, não precisamos ser... Não precisamos usar dos artifícios mundanos para isso, de maneira alguma. Então vejam bem, a bravura dos jovens vem de uma convicção profunda e de um caráter forte. Veja, não, porque fulano ele tem um caráter muito forte, fulano ele é... Não, ele é mal educado mesmo. Mal educado mesmo. Então, você consegue ser, nós vimos nas lições passadas também, que você consegue ser uma pessoa contundente, você consegue ser uma pessoa forte, sem ser mal educada, sem ser bruta, sem ser uma infinidade de coisas. Tá bom? Isso se manifesta, segundo o escritor, na vida de crentes sinceros que não se acovardam. E vejam bem, dentro desta convicção, eles abrem mão, veja, está na lição, eles abrem mão de se defender. Eles não precisam se justificar e eles não negociam a fé. Não negociam a fé. Veja bem, você vê que a pessoa, quando ela está desesperada, ela vai dar N desculpas, ela vai tentar se justificar, ela vai tentar se defender. Esses aqui não disse: Senhor, olha, não vamos nos prostrar, o nosso Deus vai nos defender. E se assim não acontecer, nós também não nos prostraremos diante de sua imagem, de seu ídolo, de sua construção, da sua estátua. Então eles não... E acabou a conversa ali. Então vamos o seguinte, vamos para a fornalha de fogo ardente. Vamos embora. Vamos lá. Porque a convicção e a força de caráter fez isso. Eles não precisam ficar se defendendo, eles não precisam ficar se justificando, indo a redes sociais se justificar, indo a isto, indo a aquilo. Deixa. Deus vai tomar conta para isso, que Ele é o nosso juiz, e diante do justo juiz está o nosso advogado, Jesus Cristo. Capítulo 2 da primeira epístola de João, versículo de número 1, temos um advogado junto ao Pai, é Ele quem vai nos justificar, tanto diante de homens quanto diante de Deus. E eles também não negociam a fé. Não, vamos fazer tal coisa, amanhã a gente pede perdão, amanhã a gente reconcilia. Eles vão deixar a gente 3, 4 meses aí de disciplina sem tomar ceia e depois a gente volta. Isso é negociar a fé. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá bem? Então, tal resposta mostra que esses jovens eram novos em idade, mas maduros na fé. Por quê? O que é a maturidade? Veja, eu dei uma olhadinha. E no dicionário, o básico, no latim, a raiz do latim diz assim: o que é maduro? Aquilo que se reproduz no bom momento.
na hora favorável. Eu coloquei isso aqui de propósito. Aí você me pergunta, mas que hora favorável é essa? Essa é a hora em que os verdadeiros cristãos, ou que o cristão de verdade aparece. Ora, meu amigo, porque aparecer na hora do bolo, do refrigerante e da foto é muito fácil. Agora, aparecer o cristão na boca de uma fornalha 7 vezes aquecida, aí é o momento propício onde você vai conhecer o joio e o trigo. Onde você vai aparecer aqueles que são justos e os que não são justos. Aquele que é salvo e o que não é salvo. É nesse momento, esta é a hora favorável. Então a maturidade na fé, principalmente nesse sentido que eu coloquei aqui, qual a hora que ela vai aparecer? Nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis da nossa vida é que os maduros na fé, aqueles que têm maturidade, eram jovens na idade, mas na sua espiritualidade, na sua convicção, no seu caráter, na sua fé, eles estavam totalmente prontos para, no momento desfavorável, no momento difícil, aparecer e se posicionar, como diz aqui, e produzir no bom momento, reproduzir no bom momento e na hora favorável. E que hora favorável para aparecer um crente? Na boca da fornalha. Este é o momento de aparecer os verdadeiros crentes. Então vamos mais adiante. Eles estavam preparados até para morrer. Nós falamos sobre isso na lição de número 5, juvenil, que está falando sobre a lição de número 5, fala dos mártires, a lição. O tema geral é o livro do Apocalipse. Tá bem? Se você puder dar uma olhada nos outros vídeos, você vai ver que todas as lições têm uma sequência de assuntos, de explicação, e assuntos que nós não podemos tratar muito aqui extensivamente, você vai ter nas outras lições, tanto na CPAD adulto, na Betel Dominical adulto, nas classes dos jovens e dos juvenis, você vai ver as ligações. Então, nós temos na lição de número 5 sobre o martírio estar preparado, né? Ainda ser fiel até a morte. Isso não fala de extensão, fala de ser fiel, ainda que lhe seja necessário morrer, sofrer o martírio, seja um jovem, de meia idade, um adulto, uma pessoa de meia idade, na terceira idade, eu não sei qual termo que nós vamos usar mais, tá bem? Então vamos lá, Deus que salva na fornalha. Quando o rei olha lá para dentro, ele vai ver o quê? Que o fogo que ele aumentou para que queimasse aqueles 3 jovens, surtiu um efeito ao contrário. Ele vê 3 jovens libertos, andando, e na companhia de um quarto personagem, que ele compara com a semelhança do filho dos deuses. Tá bom? Ele só errou que ele colocou no plural deuses e Deus com letra minúscula. Se ele diz o filho de Deus, ele tinha acertado. Mas ele não conhecia ele ainda e passaria a conhecê-lo agora. Veja, um fogo, algo que é feito para destruir, nós vimos isso na lição de número 5 também dos adultos, a festa do Purim, né, que a sorte caiu para o extermínio dos judeus lá em Suzã, agora, ou em todo o reino. Agora, quando Mardoqueu ele institui decreta a festa do Purim, ele está festejando justamente o quê? O que surtiu o efeito contrário. O que era para prejudicar agora é bênção na vida do cristão, ou dos judeus daquele tempo. Hoje em dia não é diferente. Veja que o fogo que foi aceso e aumentado para queimar as pessoas, queimou somente as cordas e os libertou, e agora eles são chamados para fora. Então, quando o crente é fiel, o Senhor é exaltado. Quando o crente honra a Deus, Deus também o honrará. E, obviamente, aquilo que foi feito para te destruir, o mundo, o inimigo, as imposições, ou o que quer que seja, agora será motivo de festa. Na minha e na sua vida e na vida da igreja, que acompanha o irmão, a irmã, o jovem, o idoso, dentro disso. 3, a idolatria e as fornalhas do tempo presente. Está bem no primeiro período, está aqui o pecado da idolatria, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, e quando nós olhamos também, nos 70 anos de cativeiro da Babilônia, Deus tinha alguns assuntos pendentes com o seu povo. Um deles, o principal, era a idolatria. Está na lição de número 6, que subiu aí no sábado, já está no canal. Se você olhar, se você tiver um tempinho e puder olhar, você acompanha também na lição dos adultos, que você vai ver Deus tratando não somente da idolatria de Israel, mas também tratando com a Babilônia nesses 70 anos. Tanto é que depois não temos mais a Babilônia, não na história, mas geograficamente. Tá bem? Então nós vemos também
isto, tá? O pecado da idolatria, as fornalhas do tempo presente contemporâneos. Primeiro, a idolatria. E o interessante é que eles tinham em mente que, lá no penúltimo parágrafo, está escrito assim: sabiam eles que qualquer forma de compromisso com a idolatria já era uma negação a Deus. Então, tá bem? Então, nós vemos aqui compromisso com quem nós estamos compromissados. Aí você fala, irmão Maurício, idolatria. Aí vai lembrar de um ídolo, de uma estátua, de uma imagem, de uma foto, de qualquer coisa. Mas vamos entender também os tipos de idolatria. Eu acho que esse é um assunto interessante e ele é bastante, né, difundido em nosso meio. Então, muitos têm bastante. Mas na história você vai ver Deus tratando. Eu citei aqui a lição de número 6 das lições bíblicas dos adultos. Os 70 anos foram para este momento. Maravilha? Então, nós sabemos que qualquer compromisso ou compromisso com qualquer tipo de coisa é uma coisa séria. Apesar de hoje as pessoas não terem tanto a ideia fundamental de compromisso, do que é ser compromissado com alguma coisa ou com alguém. As coisas são feitas aí a grosso modo. De qualquer maneira, não há uma colocação de alma na questão de compromisso, na questão de afinco, de palavra, de compromisso, e nós veremos aqui. Quais são os tipos de idolatria? A idolatria também é chamada de prostituição espiritual, isso contra Deus, tá? E também eu coloquei aqui prostituição e adultério espiritual. Se nós somos noiva, se a igreja é noiva, qualquer tipo de compromisso com outro Deus, seja ele qual for, é um tipo de quê? É um tipo de adultério, é um tipo de prostituição, tá bem? Então, quando vemos relatos bíblicos, você vai ver que Deus, principalmente no Antigo Testamento, vai chamar Israel de adúltero, de prostituta, disto e daquilo, e isto figuradamente, entendam isso, tá? Não é pegando ao pé da letra a palavra, não é literalmente, tá bem? É uma figura. Então vamos mais adiante aqui, porque é o nosso tempo também. Então quais são os tipos? Primeiro, a autolatria, né? Falamos do compromisso e falamos também do que? Vamos falar da exclusão da palavra. Tá? O que é a autolatria? A autolatria é a adoração a si mesmo, é o narcisista que nós falamos ali atrás. O segundo é o culto à personalidade, tá bem? Veja bem, uma coisa é você admirar uma pessoa, você copiar, você ter como exemplo, tá bem? Paulo diz para nós sermos imitadores de Cristo, o escritor aos Hebreus diz para nós imitarmos a fé dos nossos pastores, e imitar é uma coisa. Agora, a partir do momento que isso vira uma dulia, uma veneração, aquela pessoa ela passa a ser o tipo de um sei lá, algo muito. Nós vemos loucuras que são feitas por causa de pessoas, artistas, esportistas, políticos, o que quer que seja. Nós cristãos precisamos tomar cuidado com isso. E nós estamos nos envolvendo muito com isso. Muito. A ponto de nós vermos em redes sociais pessoas que defendem mais o seu time de coração do que o Deus que salvou sua alma do inferno. Você não os vê postando, falando sobre Jesus ou um versículo bíblico, mas falam constantemente do seu time de futebol, do seu político, do seu isso, do seu aquilo. E isso eu estou falando de cristãos. Cristãos que dizem que vão para os céus, que são salvos. Você não vê uma citação que quer acerca de Deus e de sua palavra, mas se apresentam com suas camisas, com seus uniformes, com suas bandeiras e brigam e discutem. Ora, irmãos, vamos defender a fé que uma vez eu tenho o meu time de formação. Se você procurar as fotos, você vai ver. Mas eu não vou deixar de falar do amor de Cristo para entrar numa discussão por causa de uma partida de futebol. De maneira alguma. Então, o culto à personalidade é onde nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? A letra C, ele diz o amor ao dinheiro, que também é um tipo de idolatria. Veja que a Bíblia não condena você ter posses, você ser rico. A Bíblia vai me condenar a partir do momento que meu coração está naquilo. Ele diz, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E se o meu tesouro é mamon, o meu coração estará ligado a mamon. Então é um tipo também de idolatria. Tem pessoas que vivem único e exclusivamente para obter bens materiais. Ora, e não é disso que nós fomos chamados para nos preocupar. Eu não estou falando que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos mais viver
a ponto de nos ter uma vida ansiosa, neste sentido, e aí já se constitui pecado, já se constitui, porque aí eu deixo de acreditar no Deus que supre as minhas necessidades. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E a letra D, e última, a idolatria política. Tá bem? 3. As novas fornalhas. O 3 e o último ponto da nossa visão, as novas fornalhas. O escritor ele diz assim, na nossa cultura ocidental, os cristãos estão sendo empurrados para formas atualizadas de fornalhas ardentes. Elas não queimam o corpo, mas tentam destruir a fé, a espiritualidade e as convicções daqueles que servem ao Deus das Escrituras. As fornalhas são novas, mas a estratégia é antiga. Vale a pena seguir o exemplo dos jovens hebreus e batalhar na fé. Então nós vimos aqui que aqui tem 3 visões das novas fornalhas. A primeira é destruir a fé, destruir a espiritualidade e destruir as convicções daqueles que servem a Deus, ao Deus das Escrituras Sagradas. Estas são as novas fornalhas. E isso vem através do quê? Do liberalismo teológico, do secularismo teológico, do relativismo teológico, do desapego e zombaria às sãs doutrinas que estão sendo exauridas, que estão sendo da palavra de Deus, que são as Sagradas Escrituras. Veja, o desapego às Sagradas Escrituras. E tudo isto são as novas fornalhas que nós temos tido. E isto não está saindo dos bancos da igreja. 90% destas fornalhas estão sendo formadas dentro de seminários, dentro de faculdades, de jovens que estão aprendendo aí um novo paradigma, uma nova visão, uma nova revelação, que nada disso existe. E isso está sendo trazido. Então, cuidado com a fornalha do liberalismo cristão. Cuidado com a fornalha do secularismo cristão. Cuidado com a fornalha do relativismo cristão. Cuidado, principalmente, se você está se distanciando das Sagradas Escrituras e das suas sã doutrinas. Se a palavra de Deus não tem mais primazia na sua vida, se as Sagradas Escrituras não fazem mais parte do seu planejamento de vida em todas as áreas, você está sendo tragado pelas novas fornalhas ardentes. E que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.